Vamos fazer um exercício de raciocínio. Imaginem dois terrenos um de frente para o outro separados por uma rua. Um está regularizado, possui proprietário e outro não possui, é um terreno baldio. No terreno com proprietário, o mesmo cercou, instalou poste de ligação d'água, fez uma calçada, dentro ele limpava sempre que necessário. Lá também ele cuidava de duas árvores que estavam dentro do terreno. No terreno baldio não possuía ligação de água, luz nem cerca. Ao perceber o abandono, um vizinho resolveu jogar alguns entulhos no terreno. Outros vizinhos, ao observar o lixo, também passaram a jogar o lixo ali. Resultado, o terreno virou um lixão a céu aberto. E é então que pergunto, o que é melhor? Um terreno com proprietário, que cuide e seja passível de cobrança, ou que fique a cargo do Estado os cuidados e não consiga coibir agressões? Vamos a mais uma thread sobre a regularização fundiária. Hoje vamos falar sobre a área da calha norte do Rio Amazonas, no estado do Pará. A calha norte do Rio Amazonas é uma região rica em recursos naturais e pobre em estrutura, o que facilita ações que prejudicam o meio ambiente. Somado isso à pobreza e ingenuidade da população, torna-se prato cheio para ambientalistas e aproveitadores. Pobreza reina na área mais protegida do Pará, sustentabilidade, Estadão. Com 74% de seu território preservado e protegido, a região da calha norte traz poucas alternativas de renda para a população. O conflito entre a sobrevivência da população e o desenvolvimento de maneira sustentável é visível, como podemos ver em alguns casos. Calha norte, gado adentra a maior área protegida de floresta tropical do mundo, o ECO. Nem mesmo as péssimas estradas impedem o avanço das fazendas de pecuária em direção às unidades de conservação da calha norte do Pará. Uma solução viável para desenvolver a região de maneira sustentável é promover a regularização fundiária. Com ela, as propriedades passam a ter um CPF vinculado e, caso seja necessário a responsabilização, torna-se possível. Tal assunto já foi tratado de maneira muito lúcida na imprensa internacional, conforme matéria do Wall Street Journal. Notícia no site Wall Street Journal com título Perguntas ardentes sobre os incêndios na Amazônia, publicado 8 de setembro de 2019. Abre aspas. A temporada de furacões está chegando, então a histeria da mídia em torno dos incêndios na Amazônia saiu da primeira página. Mas agora é o aquecimento dos mares, em vez dos infernos da selva, com os quais precisamos ficar obcecados. Essa rotina apocalíptica de sabor do mês é lamentável, e não apenas porque tantas inverdades nunca são corrigidas. Também desperdiça uma oportunidade de aprendizado. Nesse caso, evidências iniciais sugerem que vale a pena explorar a ligação entre direitos de propriedade privada e conservação responsável na Amazônia, exatamente o oposto do que você pode ter percebido na maioria das reportagens da imprensa. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é uma figura polarizadora, e muitos na mídia não gostam dele. Justo. Mas o Brasil é uma democracia. Após cerca de 13 anos de socialismo e corrupção do Partido dos Trabalhadores, os brasileiros pediram uma mudança. O senhor Bolsonaro mostrou desdém por políticas destinadas a isolar a Amazônia dos seres humanos. Portanto, talvez não seja surpreendente que muitos dos dados utilizados pelos jornalistas para contar a história dos incêndios tenham sido escolhidos a dedo para fazê-lo parecer um vilão ambiental. Dados de satélite mostram a floresta amazônica queimando em taxas recordes, gritou a United Press International em 21 de agosto. Mas a história parece ter feito uso seletivo de dados coletados diariamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Fotos de árvores carbonizadas animam a mídia. No entanto, uma reportagem de 24 de agosto do New York Times sobre cientistas estudando dados de imagens de satélite descobriu que a maioria dos incêndios está queimando em terras agrícolas onde a floresta já havia sido desmatada, e provavelmente foram causados por agricultores que preparam a terra para a estação de plantio. Fecha aspas. Dessa maneira, não é um fundo financeiro, nem ONGs, muito menos interesses escusos que farão prevalecer a vontade perante a região. As áreas da Amazônia Legal pertencem aos brasileiros e cabem aos representantes legais o cuidado. @Salesma já alertava isso. Há um aspecto que a gente nunca fala. Quem representa mesmo a sociedade são aqueles que foram eleitos, independentemente do partido. Deputados, senadores, presidentes, governadores, pessoas que têm milhões de votos. Milhões. Aí a pessoa vai, monta uma ONG, ele, o primo dele, o vizinho, diz assim, não, eu falo pela sociedade. Quem falou? Quem falou? Você pode falar pelo seu grupo de pressão, pelo seu grupo de interesse, pelo lobby que te remunera muitas vezes. Então, esse negócio de dizer, olha, quem fala pela sociedade é o terceiro setor, não é verdade. O governo fala pela sociedade, o parlamento fala pela sociedade e as ONGs também falam, mas não são elas as monopolistas da representação da sociedade. Eu não acredito nessa visão. Tudo isso é um alerta para evitar tais iniciativas por parte de órgãos supranacionais e estrangeiros, que podem se interessar sobre terras nossas, mas só as rentáveis. INCRA acende sinal de alerta contra a compra de terras por estrangeiros, política, Estadão. Propriedades rurais atraem cada vez mais fazendeiros de outros países, investidores e também ambientalistas. Quero concluir essa thread, retornando à pergunta inicial. O que é mais vantajoso? Um terreno com proprietário e CPF que tenha responsabilidade sobre o local, ou um terreno baldio qual fique à margem de legalidades e depreciação? Salvo o melhor juízo.